Obrigado. Então, para mim é uma satisfação enorme, uma grande satisfação poder voltar ao convívio com os companheiros do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão. Do qual você é filiado? Convívio fraterno, amigo, sindicato do qual sou filiado, participei de grandes eventos locais e nacionais, tive a honra e o privilégio de participar de alguns encontros na pauta nacional com alguns companheiros que eu vejo aqui e que é um prazer reencontrá-los. E como eu sempre digo, esse sindicato tem um papel importante, né, no processo de democratização das instituições da área educacional no estado do Maranhão, porque eu sou uma testemunha viva desse processo, do que ocorreu a partir da década de 90, chegando nos anos 2000, momento em que o presidente Lula, ao chegar no governo, com o acúmulo de discussões que tinha a respeito dos órgãos públicos federais, notadamente aqueles da área de educação, o presidente Lula decreta eleições diretas na Rede Federal de Educação Tecnológica, algo que era parte da pauta do movimento desse sindicato e da Condicef, em repetidas discussões que fazíamos pelo Brasil afora sobre esse tema. Como muitos sabem, as eleições, sempre se falou em eleição nas universidades, passou-se a falar em eleições, lá na fase de transformação da escola técnica em Cefet, mas a legislação vigente, então, destacava uma lista sêxtupla. Mandavam, a comunidade elegia 6 nomes que iam a Brasília, e daí era dessa lista imensa, era então encontrado um nome para dirigir as nossas instituições, seja na Universidade Federal, seja no Cefet. Adiante, essa discussão evoluiu e o chamamento do movimento sindical no país acabou por orientar o governo e alterar a legislação, diminuindo a lista que era sexto para a lista tríplice na universidade, e no nosso caso, passamos de sexto para tripla, e de tripla para a eleição direta já no governo do presidente Lula. O que significa dizer que nós tivemos aí um grande avanço, né, nesta forma de condução dos cargos de direção nessas instituições, que lá na Universidade Federal continua ainda um pouco atrasada, porque lá continua lista tríplice. Entre nós, esse não é mais o problema. Já temos a eleição direta e quando a nova institucionalidade é criada com o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, além da eleição direta que já havíamos conseguido no âmbito do Cefet, isso é mantido na nova institucionalidade e é acrescentada para os campi. Portanto, os diretores gerais de campi passam a ter, portanto, né, a indicação pela via da eleição direta. Então, logo complete 5 anos de funcionamento, todos os campi da rede federal passam a contar com eleição direta para indicação do seu dirigente maior. Portanto, isso é um avanço democrático e isso tem tudo a ver com o movimento que os trabalhadores organizados, aqui no Maranhão, dentro da Condicef, através desse sindicato, contribuiu decisivamente
para que estejamos aqui nesse momento contando essa história. Enfim, nós aqui no Maranhão, já que o assunto diz respeito à questão da expansão da rede federal, é bom lembrar o que tínhamos no Maranhão no início do governo do ex-presidente Lula, em termos de Rede Federal de Educação Tecnológica. Contávamos com o antigo Cefet, com a sede no Monte Castelo, uma instituição centenária, que só naquele bairro ela já funciona desde 1940, mas no Maranhão ela funciona desde 1909. Então, esta era a escola mais antiga, o então Cefet, que herda o nome da extinta e querida Escola Técnica Federal do Maranhão. E também tínhamos a Escola Agrotécnica de São Luís, Escola Agrotécnica Federal de São Luís, que também deriva de outras denominações anteriores, e funcionando ali no bairro do Maracanã, aqui mesmo na ilha de São Luís. Portanto, nós tínhamos duas instituições federais de educação profissional naquele momento, em São Luís, mais uma na cidade de Codó, que essa é bem mais recente, nasceu em 1993, na cidade de Codó, a Escola Agrotécnica Federal de Codó, e uma unidade de ensino descentralizada na cidade de Imperatriz, uma unidade de ensino descentralizada do Cefet, na cidade de Imperatriz, que também é dali do final da década de 90, 1997 precisamente, começa a funcionar na cidade de Imperatriz a unidade de ensino descentralizada do Cefet. Portanto, nós tínhamos 87, desculpa, eu trouxe o 90 lá de Codó, mas é 87 Imperatriz. Pois bem, nós tínhamos então 4 unidades de ensino funcionando no Maranhão, no início do governo do presidente Lula. O presidente Lula, quando defendia, estando no poder, defendia a expansão da rede federal, ele se fundamentava na experiência pessoal dele enquanto menino pobre, vindo de família do interior do Nordeste do Brasil, que chegou a São Paulo, né, como diz a retirada do nordestino, indo vencer na vida lá na cidade de São Paulo. Ele então tem a oportunidade de fazer um curso técnico de torneiro mecânico. Para ele, essa experiência lhe valeu a vida futura. Você foi com um curso técnico. Certa vez eu ouvi dizendo para o ministro Fernando Haddad: Fernando, a alegria que a sua mãe teve quando você chegou em casa dizendo que tinha passado no vestibular de filosofia na USP, com certeza foi muito menor do que a alegria que a minha mãe teve quando eu disse para ela que tinha passado na seleção para fazer o curso de torneiro mecânico no Senai. Então você vê a motivação desse homem que pensa ampliar a educação profissional no país, porque ele se baseia nele mesmo, como exemplo. Foi através de um curso de torneiro mecânico que o incluiu socialmente, incluiu no mundo do trabalho e permitiu chegar até a presidência da República. Mas ele dá como exemplo que numa família de 8 irmãos, ele foi o que primeiro comprou uma geladeira, primeiro comprou um Fusca e primeiro comprou uma casa. Uma vez, falando sobre isso, um colega reitor do Rio Grande do Sul me disse: rapaz, essa geladeira deve ter marcado muito a vida do Lula, porque ele fala muito que comprou essa geladeira. Aí eu dizia para ele que é porque você não conhece a nossa realidade lá no Nordeste. A nossa realidade lá no Nordeste diz isso, de que a geladeira, já mudou um pouco, isso também já mudou, dentro do próprio governo Lula. A gente levava um litro d'água para a geladeira do vizinho, na hora do almoço pegava um litro de água gelada e trazia para o almoço. Então a geladeira era sim muito importante na vida desse nordestino Lula.
porque ele não tinha geladeira. Então, comprar hoje um carro está mais fácil que comprar uma geladeira aqui há alguns anos. Então, o Lula teve sim a vida marcada pela primeira geladeira que comprou, e ele diz que comprou porque fez um curso de torneiro mecânico e conseguiu um emprego no ABC Paulista. Então, é com essa motivação que o presidente Lula chega e diz: nós vamos ampliar as oportunidades educacionais na esfera federal, porque eu quero dar oportunidade para meninos que, iguais a mim, precisam de uma profissão para se inserir no mercado de trabalho. Está mais que justificado, né, o porquê que esse presidente teve, então, o olhar voltado para a ampliação da rede federal no Brasil, porque ele baseou-se no seu próprio exemplo. Se deu certo para mim, vai dar certo para os meus irmãos nordestinos que precisam de uma profissão, vai dar certo para os meus irmãos brasileiros que dependem de uma profissão para entrar no mercado de trabalho. E foi assim que o Lula empreendeu esse grande projeto no Brasil, que se tornou, através de pesquisas, mostrou ser o segundo projeto mais popular do governo Lula. Foi o projeto de ampliação da Rede Federal de Educação Tecnológica no Brasil. E ele, com essa motivação, ele passa então, professor Luiz Ori, meu querido amigo professor Luiz Ori, o Lula passa então de 140 unidades, quando ele assumiu o governo, de 140 unidades, para só ele, no seu período de governo, instalar 254 unidades. Ou seja, quer dizer, ele sozinho fez o dobro do que todos os outros presidentes fizeram num espaço de quase 100 anos. Ou seja, esse cidadão, aí ele volta a dizer, nunca antes na história desse país, alguém teve, né, a atenção tão dirigida para a educação profissional. Tem vários presidentes que aparecem em destaque. O presidente Nilo Peçanha, que criou as 19 primeiras. Sem dúvida, é um grande iniciador desse projeto. Nilo Peçanha, em 1909, cria 19 escolas nas 19 capitais do Brasil. Um marco que a história continua e vai contar. Um grande marco para a educação profissional, voltada, como dizia a lei, para os filhos dos desvalidos da fortuna. Ou seja, nós estamos em 1909, a lei áurea, chamada Lei Áurea, é de 1888, estamos há 21 anos da Lei Áurea, quando Nilo Peçanha diz, agora já libertamos os escravos, segundo o texto legal, mas há muita gente pobre aí sem ter um espaço no mercado de trabalho porque não tem uma profissão. Então vamos criar escolas para profissionalizar esses brasileiros que precisam se inserir no mercado de trabalho. Aí criou os primeiros cursos de nível básico para que naquele momento da história se inserissem no mercado de trabalho esses brasileiros que estavam fora. E aí foi assim que criou-se os cursos de sapateiros, olha só de onde veio, os cursos de alfaiates. Nós hoje já quase não estamos mais falando nesse profissional, do alfaiate, né? Quer dizer, hoje já estão com o nome já mais moderno, tem meio que, tem os estilistas de moda, né? Tem os design de modas, e aí vai. Mas o alfaiate continua vivo, continua existindo e fazendo um grande trabalho, mas caiu um pouco, ficou meio em desuso o alfaiate. Mas lá, os primeiros cursos, lá em 1909, criava espaço para a profissionalização dos alfaiates, dos sapateiros, dos marceneiros. Aqui na Escola do Maranhão, em 1909, criou-se um curso de desenho. Parou aí, desenho. Quer dizer, este curso foi seguramente um curso que veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje nós estamos com um curso chamado Design. Passa no concurso, bons professores, e aí eu vou fazer o quê? Eu digo para o governo, eu não quero esses professores ainda porque o prédio não está pronto. Vocês acham que eu tenho essa cara? Eu não vou dizer isso para o governo, eu digo, passa para cá, traz aqui, e eu vou logo admitindo e botando eles logo para trabalhar lá numa escola cedida pela prefeitura, alugando lá em Barra do Conde, eu estou alugando. Você fez a enquete com esses professores, se eles aceitariam não ser chamado por conta da precariedade? Ainda tem esse outro lado, Marcos, que poderia acontecer, vários concursos venceriam e eu não teria nem admitido esse pessoal esperando a escola ficar pronta. Tinha muita gente aí que talvez estivesse até desempregado. E com certeza nenhum deles
Isso é um outro lado. Provavelmente não. Então o que que dá? Eu fiz do outro jeito. Eu fiz do jeito que achei que era a melhor maneira. Chamei o pessoal, admiti, encaminhei para Santa Inês e para o resto do Maranhão. Isso está acontecendo em todo lugar. Então, mandei para lá, para o interior, conseguimos uma escola cedida pelo Estado e começamos a operação e hoje já estamos, lá em Santa Inês é outro bom exemplo. Nesse caso, lá em Santa Inês, os meninos que saíram ano passado também já estão, não tem esse dado levantado, mas as informações é que se não tem 100% deles empregados, mas é um grande número, um percentual muito alto de alunos empregados a partir do curso que fizeram em Santa Inês. Então, quer dizer, eu acho que é uma questão apenas de compreender a nossa realidade. O Maranhão não pode mais ficar como a Universidade do Maranhão, que se disse aqui o Joaquim, que foi fundada há mais de 10 anos, há 22 anos, e ficou no preciosismo. Está aí um exemplo bacana. A universidade disse: eu só funciono quando estiver pronta. Eu só funciono quando estiver pronta. 22 anos esperando ficar pronto, e eu estava lá, até caiu o prédio lá. Então, é esse tipo de situação que me ajuda a fortalecer a minha compreensão sobre essa realidade. Eu vou começar todas elas na hora que o governo bobear, que abrir vagas para professores e para técnicos, eu contrato logo e boto dentro de uma escola lá no município e tenho certeza que a população vai avaliar como positiva e não vou nunca atuar e criticar, porque eu fiquei 22 anos esperando uma instalação ficar boa para eu poder começar. Então é por isso. Então, passando... o Jean também falou de eleição. Eleição, Jean. Olha, a lei, nós pactuamos com o Sinasef, que foi um ator importante dentro do processo de criação dos institutos federais, tinha assento na mesa, conversava todos os assuntos. Quando a lei foi escrita, o Sinasef estava conosco, e foi ali que ficou decidido que os institutos seriam criados e as regras de instalação dos institutos ficou definido na lei que o Sinasef pactuou conosco naquele momento. É claro que é um outro momento, mas foi assim, e o Sinasef presente. E ficou definido que os primeiros campos seriam instalados campi novos, com professores e técnicos novos, e eles só teriam eleições a partir do 5º ano de instalação. Isso foi uma coisa pactuada com o sindicato. Entendeu-se que era então necessário trabalhar essa instalação inicialmente e após os 5º ano, que seria, digamos, como acontecem as eleições, só no 5º ano, digamos, a eleição são de 4 anos de mandato, só no 5º ano entraria a eleição direta. E nós estamos cumprindo isso fielmente, está na lei. Se eu deixar de cumprir, alguém pode me denunciar. Porque vamos lá, eu boto uma disputa, eu gero uma disputa, crio 2 candidatos, olha, se cria, porque não tem jeito, onde eu abrir a eleição vai ter mais de um candidato, cria-se 2 candidatos, o que vencer fica do meu lado, o que não vencer me denuncia, olha, está deixando de cumprir a lei. E aí eu vou estar enrolado para explicar mais essa. Então, esse é um problema a menos para mim. Eu estou cumprindo, e eu te digo o seguinte, eu acho que isso está, o ambiente é um ambiente completamente fluido, favorável, as coisas estão acontecendo, não reconheço, até peço que tu disseste que tem assédios morais nos campi, pode me denunciar isso por escrito para a gente apurar isso, os fatos denunciados, para a gente apurar a questão de assédios morais, porque eu creio que contrário ao que tu dizes, eu penso que nós não estamos vivendo isso na nossa instituição, fora a fora. E é claro que eu não vou sempre ouvir só as coisas que eu gostaria de ouvir. Eu vou ver que tem gente que pensa contrário a mim. Da forma lá, do lado de lá também tem isso. Mas eu não posso registrar aqui, sem uma análise aprofundada de todas as conversas que acontecem entre servidores, questões de assédio moral. Mas se é que elas existem, elas têm que ser denunciadas e apuradas para que se possa trazer as respostas para todos os casos. Nós não podemos achar que há assédios morais e que isso é uma coisa, é assim mesmo. Se tiver, a gente apura, é nosso dever. Sobre o Marcos Muniz, depois do Jean, tem o Marcos também fez várias reflexões sobre essa questão da educação profissional e tecnológica, lembrou que o antigo SEMA era uma escola que... Eu me lembrei que o Marcos tinha uma namorada do SEMA.
nós éramos os alunos da escola técnica, ele era da minha turma, o Marcos estudou da minha turma, fizemos eletrotécnica. E aí ele disse, mas lá no SEMA também, ele só não disse que tinha as meninas bonitas lá no SEMA. Né? Ele era isso. Tá aqui, mas... Olha aqui, tá vendo? O Alberto, o Maia, ele perguntou sobre, ele é de Itapecuru. Maia, Itapecuru está na expansão na próxima fase. Viana e Itapecuru vão receber novos campos do Instituto Federal. E aí os teus conterrâneos que ficaram lá agora vão poder estudar. Você não teve, eu ouvi certa vez numa audiência pública lá em Caxias, participava conosco a doutora Clei Lago, que é de Buriti Bravo, e estava conosco lá em Caxias numa audiência pública sobre a instalação do campus de Caxias. E ela, depois que viu a demonstração que fizemos com o slide e tal, hoje eu não pude mostrar isso aqui, ela disse, quando tu falaste, eu lembrei de Dona Clei. Ela disse, eu queria voltar a ter 15 anos, que eu não ia mais estudar lá na escola que ela estudou. Ela disse, eu ia estudar, na época, eles falam Cefete, né? Eu ia estudar era no Cefete. E aí eu te vi aqui, tu ia ser colega de turno da Dona Clei. Tudo dois, né? Expansão, aqui escrito aqui no papel aqui, expansão fase 4, morros. Isso aqui. Foi Regina que botou aqui para eu dizer. Normando fala do prédio da reitoria, de demora nas obras, do lixão em Santo Inês, questão do incentivo à localidade, né? Incentivo à localidade dos servidores e tal. Essa é uma das situações que para mim tem sido uma situação muito chata, muito complicada, essa questão de obras atrasadas. Obras atrasadas. Nós temos várias, não está tantas assim, mas nós temos obras atrasadas. A obra de Barreirinha está atrasada, a obra de Barra do Corda nem está atrasada, ela está parada. Né? Barra do Corda é o caso mais crítico de todos. Nós fizemos a primeira licitação, venceu uma empresa do Maranhão e fizemos lá o lançamento da pedra fundamental, digamos assim, fizemos um ato de assinatura do termo de ordem de serviço. E aí, quando eu estava falando, lembrar aqui, rapidinho, eu conto essa rápido. Enquanto eu estava falando, eu dizia que o empresário que estava comigo, acho que era no segundo caso. No primeiro caso, na primeira empresa, quando venceu, eu fui lá fazer a audiência pública, vi um camarada de óculos escuros num ambiente que não precisava usar óculos. Olhei para a cara dele, eu digo, esse cara de óculos escuros, será que ele não quer me mostrar o olho dele? Eu não gosto disso, eu gosto de olhar para o cidadão, olhar para o olho dele, para ver o que ele está, o olhar dele me diz. Eu não vi o olho do camarada. Dito e feito, o camarada deu um maior nó, abandonou a obra, enganou os trabalhadores, enganou os fornecedores, foi um problemão em Barra do Corda. Eu digo, ele não me enganou. No primeiro dia que eu vi ele, eu vi que aqueles óculos estavam escondendo alguma coisa. Aí, já foi até preso um deles lá, não tá bom. Então, passou. Aí nós fizemos, aí demora, um problema, fizemos uma recontratação, uma nova licitação, contratação de uma nova empresa. Quando eu estou na abertura do ato lá com o pessoal, a empresa era do Paraná. O cidadão estava sentado ali do meu lado, eu aqui na mesa, e eu fui contar essa história do óculos do camarada, que eu olhei, e o outro foi tirando o óculos. Aí eu disse, meu Deus do céu, esse daqui também está de óculos escuros. Sabe o que deu? Ele também já abandonou a obra. É a segunda empresa que abandona a obra de Barra do Corda. É uma empresa do Paraná, essa última aí. Abandonou também, está lá, continua. Nesse momento nós estamos... E aí é justiça, tudo é demorado para poder recomeçar. Quer dizer, licitar novamente e tal. Aí nós estamos agora... Conseguimos uma escola cedida pelo governo do Estado, pela Secretaria de Educação, e agora já estamos numa escola alugada, né? Estamos alugando uma escola para poder ela funcionar e o problema lá parado. Aqui não é diferente, aqui em São Luís, essas obras aqui são obras de 6 meses, já estão, uma obra que começou em 2008, nós não concluímos aqui. Já faliu também a primeira empresa, estamos na segunda, arrastando, cuidando para ver se termina.
para concluir aquela obra. Que vai, fica bonito, eu já vi até uma foto ali do andamento daquela obra por ali. Fica bonito, mas é um desgaste sem fim. Quem gosta de bater na administração, vê aquilo, é um prato cheio. Pode bater à vontade, porque está ali. Mas eu tenho, graças a Deus, ninguém me bate dizer que eu desviei recurso ou que eu fiz pactuação antiética com qualquer gestor. Felizmente, isso não se passa. Agora, que as obras são realmente lentas e complicadas, as empresas. Quando eu vi a empresa de fora, eu digo, agora veio uma de fora, de repente essa é melhor. Igualzinho ou pior as daqui. Então, Normando, eu tenho dificuldade de explicar quando paro. Eu gostaria muito, esse aí é o maior estresse, eu estou tomando remédio de pressão, eu tenho certeza que o meu maior estresse se dá por conta dessas obras, que para mim é o maior problema que eu enfrento, por conta dessas obras que não avançam. O João Carlos fala do EJA e João Carlos de Monte Castelo, e espera que cresça, né, que a educação dos jovens e adultos seja mais incentivada, né, e está na perspectiva com relação a isto. Enfim, esse é um trabalho, é uma frente de educação de jovens e adultos, jovens e adultos que abandonaram a escola. Lá em Açailândia eu vi um caso, uma senhora já mais ou menos perto da minha idade, por ali, estudando conosco, eu conversando, ela me disse, professor, para eu vir estudar aqui, eu tive que dizer que ninguém quer mais o adulto estudando, o pessoal já, no interior principalmente, há uma rejeição danada com isso, acha que velho não é mais para estudar. E aí, nós estamos tentando reverter isso, é uma política do Ministério da Educação, nós somos agentes do Ministério da Educação dos Estados, temos que recuperar esse tempo. Muita gente que teve que parar de estudar por vários motivos, vamos voltar para a escola, inclusive há um incentivo até com bolsa para essa gente ficar na escola conosco. Aí essa senhora me disse, professor, para eu vir estudar, o meu marido não aceitava. Eu tive que dizer para ele que eu vinha vigiar minha filha, que estuda à noite, está danado para namorar, então eu vinha vigiar ela, para poder ele me deixar eu sair. Aí eu vinha, eu larguei ela, se ela está namorando, não me interessa, eu estou vindo a estudar. Eu digo, agora traz ele. Ele é pedreiro lá em Açailândia, eu digo, agora traz ele. Ele já sabe, ela disse, quando soube foi uma bronca, mas deixou passar, já estava valendo. Então é isso, quer dizer, nós temos que ver a motivação, e eu pedi por dirigentes lá de Açailândia, não deixe um só que se afaste da sala de aula, acompanhe, assistente social vai lá na casa, vê o que está acontecendo para trazer de volta. Que há uma estatística no Brasil que diz que 30% das turmas de jovens e adultos abandonam, dos matriculados na educação de jovens e adultos abandonam a escola. Há uma estatística. E aí naquele dia eu vi lá, essa lei estava com 7% de abandono. Eu digo, não me deixa a gente cair nessa estatística grave de 30%. E eu penso que esse projeto está andando bem. Eu sempre que vou nos campos, eu procuro falar com as turmas de jovens e adultos, porque é um grupo que a gente precisa dar uma atenção maior ainda, porque não tiveram oportunidade de se escolarizar na idade correta. Alberto de Imperatriz, quando se diz... Alberto acabou fazendo uma análise na fala do colega, mas eu quero registrar que o campus de Imperatriz é um campus que vem fazendo um excelente trabalho, que tem uma parceria importante hoje lá com uma grande empresa, que acabou de construir um prédio e que os alunos já estão terminando até já o nosso curso. É uma escola onde os trabalhadores dão exemplo, como é o caso de todos os outros, mas em Imperatriz a gente sente a turma vibrar com o trabalho que faz. Lá o diretor não precisa se indispor com o servidor. Os servidores mesmo é que reúnem o que está falhando, que está saindo atrasado antes de terminar o horário e começa a trabalhar. Imperatriz é uma grande escola. Mas o que está acontecendo, viu, turma, esta revolução que acontece no Maranhão, que eu considero que o que está acontecendo conosco é uma revolução pela educação, é algo tão forte, é algo tão grandioso, que eu lembro do Armengol, quando ele escreveu um livro, Morro e Não Vejo Tudo. E cadê o Armengol? Ele estava aqui. Morro e não vejo tudo. E eu te digo, eu morro e não digo tudo do que está acontecendo aqui. Porque aqui está acontecendo coisas grandiosas. Eu chego em Zedoca, uma família me procura para me dizer que eles estão morando em Zedoca para acompanhar uma filha que é
Umuarama, no Rio de Janeiro. O Umuarama, região serrana do Rio de Janeiro. Tem uma filha que estuda em Zedoca, e ela é uma filha única. O casal, os dois trabalham na Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, e foram me pedir para eu conseguir com o ex-ministro Mink, que é o atual secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, conseguir com ele, para eles serem transferidos para o Maranhão, para eles ficarem mais, em qualquer cidade do Maranhão, certo, para eles ficarem mais perto da filha, que estuda em Zedoca. Aí eu digo, deixa eu entender isso aqui direito. Eu digo, vem cá, por que vocês não me pedem para eu conseguir com o reitor do Rio de Janeiro para a menina ir estudar lá? Isso é bem mais fácil para mim. Aí ela disse, não, professor, porque ela não quer estudar no Rio de Janeiro. O curso que tem aqui não tem lá, e ela está gostando do curso que está fazendo, então ela não quer voltar. Nós vamos ter que voltar e deixar ela aqui sozinha. Então, isso aí é emblemático do que isso representa. Quer dizer, do que a nossa expansão. Eu vim de Zedoca mesmo, estudar em São Luís. Naquela época eu sou um dos poucos que pôde vir, porque a Geslau até me disse, lá em Zedoca tem papista. Aí eu disse, não, porque tu tem cara de comedor de papista. Aí, a Geslau, que foi citada aqui, meu querido professor. Aí, tu tem cara de comedor de papista. Naquela época eu vim de Zedoca. Olha, eu hoje, reitor, eu ainda tenho esse visual, imagina eu. Não era aquela, entendeu? Imagina como é que eu vim. Então, era a cara de comedor de papista. Então eu vim de Zedoca estudar aqui. Hoje eu vejo gente do Rio de Janeiro estudar lá. Eu estava contando isso lá numa casa do Antônio Joaquim. Aí ele me disse, aqui eu hospedo uma menina de São Luís que estuda aqui em Zedoca. Ela mora na minha casa para estudar aqui em Zedoca. Então é isso. O que está acontecendo no Maranhão é esse projeto, que ainda que ele não esteja pronto e acabado, mas ele é um projeto que traz felicidade, que faz uma mãe. Eu perguntei em Santa Inês, vocês estão felizes aí? Você conhece alguém que está feliz com isso? Aí uma senhora disse, olha, eu conheço, eu tenho uma vizinha que fez uma promessa para o santo, eu não gravei qual foi o santo de proteção, e para se o filho dela passasse na prova aqui do IFMA, e ela iria rezar uma missa para agradecer ao santo, que eu esqueço o santo. E aí ela já fez a missa. Bem minha vizinha tem uma senhora evangélica que fez um voto para dirigir um culto na porta da casa dela, para agradecer a Deus se a filha passasse na seleção. E ela já fez esse culto. Então, é sinal de que eles estão felizes. Não é, professor? Eu digo, eu acho que é. Então é assim, nós todos estamos felizes, os meus queridos colegas professores e técnicos administrativos sintam-se felizes, e o sindicato que nos critique, que traga os problemas, façam as observações para a gente poder acertar, para a gente não ficar pensando que nós estamos nadando, né, que nós estamos em mar aberto, que a coisa está toda boa. Tem falhas, tem deficiências, precisa melhorar, mas nós estamos abertos e temos a humildade de aceitar e receber as críticas e procurar o melhor caminho. Morro e não falo tudo. Muito obrigado.